segredo para um marketing digital poderoso é o tráfego. Se você conseguir dominar a aquisição de tráfego, terá uma base sólida para vendas e crescimento maiores. Olá, eu me chamo Cláudio. Fique até o final desse vídeo, tenho algo para você. Lembre-se, porém, de que a publicidade digital envolve mais do que apenas lançar um anúncio e esperar resultados. Bem, acho que você pode, mas essa não é a estratégia de tráfego pago mais eficaz. Você precisa ter um plano e saber como separar os vencedores dos perdedores. Tornar-se social não significa apenas ser ativo no Facebook e no Twitter. É sobre estar presente onde seu público está, para que você possa se envolver com eles, construir relacionamentos e fazer ofertas que seus seguidores adorarão. Mas o marketing de mídia social é mais do que simplesmente estar nele. Seu objetivo final não é mais curtidas, são mais vendas. O marketing de busca mudou radicalmente nos últimos anos, mas vemos isso como uma boa notícia. Hoje, a otimização do mecanismo de pesquisa, SEO, pode aumentar o tráfego do seu site e a confiança dos visitantes, ao mesmo tempo que dá suporte às suas outras disciplinas de marketing digital. Todos os anos, o Google lança outra atualização de algoritmo. Os profissionais de marketing de busca que estão jogando com o sistema costumam ser duramente atingidos, perdendo as classificações que alcançaram. Mas os profissionais de marketing de busca que usam táticas de chapéu branco e entendem o marketing de busca baseado na intenção se saem bem, porque eles estão otimizando seu site para seus usuários primeiro. É o que os motores de busca realmente se preocupam. Seu cliente em potencial agora está ciente de você. Eles sabem quem você é, mas você ainda está nos estágios iniciais de um relacionamento com eles. Eles ainda não conhecem você, ou confiam em você. Portanto, a próxima etapa é começar a desenvolver um relacionamento com seu cliente potencial. A etapa 2, engajamento, é onde você começa a conversar com seus clientes em potencial. Você os envolve por meio de algum tipo de conteúdo que forneça entretenimento, informações ou ambos. O engajamento é algo que deve continuar ao longo da jornada do cliente. Não é algo que você faz uma vez e segue em frente. Nesse ponto, seu cliente em potencial sabe quem você é e se envolveu com você de uma forma ou de outra. No entanto, se você não conseguiu obter as informações de contato dessa pessoa, as chances são altas de que você nunca mais ouvirá falar dela. Por quê? Porque as pessoas hoje são inundadas com marketing e conteúdo, criando uma escassez de atenção. Só porque alguém leu uma de suas postagens hoje, não significa que se lembrará de revisitar seu site no futuro. Em vez disso, você precisa fazer com que essa pessoa avance para a etapa 3, que é a assinatura. Na maioria das vezes, essa transação é uma troca, às vezes chamada de suborno ético. Você promove uma oferta valiosa, mas em vez de pedir dinheiro, pede as informações de contato do cliente em potencial. E quando eles dão a você, você não apenas dá acesso ao conteúdo, produto ou serviço prometido, mas também os adiciona à sua lista de assinantes. Se os assinantes que você conquistou na etapa 3 permanecerem engajados, alguns deles estarão prontos para aumentar seu nível de comprometimento. Eles gostam das informações que você compartilha e começaram a confiar em você, então estão prontos para investir de uma destas duas maneiras, com tempo ou dinheiro. Este é um estágio crítico na jornada do cliente que frustra muitos proprietários de empresas. A chave para o sucesso neste estágio é empregar o que chamamos de ofertas de ponto de entrada. Essas ofertas são projetadas para dar ao novo cliente potencial um tremendo valor sem forçá-lo a colocar muita pele no jogo. Nesse estágio, pedir um investimento significativo em um produto ou serviço complexo seria pedir demais, cedo demais. Você ainda está nos primeiros estágios do relacionamento. Na verdade, é muito cedo para se preocupar com a lucratividade. É isso mesmo, nesta fase da jornada do cliente, você pode perder dinheiro nos clientes em potencial que adquire como comprador. O curso YouTube Money você vai aprender essa e outras estratégias. Tem um bônus grátis. Você vai ter acesso ao curso gratuito com estratégias para já começar seu negócio pela internet. Acesse site e link azul na descrição do vídeo. Até a próxima!